E me conta, cara, assim, conta pro pessoal. O que tá por trás dessa foto, né, cara? O teu começo na musculação mesmo, cara, quando você já era do esporte, mas o que a musculação te... É assim, Bruno, o que aconteceu foi assim, eu fiz várias coisas, né? Até chegar naquela fase lá, sempre fui bastante ativo na minha vida profissional, pessoal, carreira e tal, sempre procurei estar conectado com muita coisa. E eu tive, logo que não existia na época, só para deixar claro isso, né? Não existia o CREF, né? Nessa época, então não tinha, eu podia atuar, né? A gente podia atuar, mesmo estudante de educação física. E eu, antes de fazer educação física, eu fui faixa preta de judô muito cedo. Uhum. Com 16 anos eu ganhei a faixa preta, né? Ganhei não, conquistei, porque é uma conquista. Conquista, Não é uma. E a gente você ninguém tem. ganha, né? Né, não ganha não, você tem que conquistar mesmo, porque são 3 exames, você faz o Gokyo, você faz o kata e tem a luta. Você vai pro combate ali, tem que fazer um mínimo de pontos. E é todo mundo querendo aquilo ali Demais, e alguém né? não vai ganhar. Alguém vai ganhar. Então, enfim. E aí, aberto, né? Idade aberta. Então, eu era um garoto, né? Mas estava lá. Mas, enfim. Então, eu comecei a dar aula para criança muito cedo. Com pouco preparo. Eu sempre falo isso, muito preparo, porque apareciam... como eu era faixa preta, e a faixa preta mesmo, você sendo o primeiro Dan, né? O faixa preta é primeiro Dan, ele é habilitado a dar aula para criança. Uhum. Para criança. Isso naquela época, né? E eu dava aula para escolinha, um monte de escolinha na região ali onde eu moro, ali. Enfim, eu passei por vários lugares e eu tinha uma agenda cheia. Eu já defendia o meu, né? Como dizia, trabalhava, né? Sim. E estudava tal, então fazia as minhas coisas. E você estudava o que nessa época? Eu estava no colégio ainda. É eu ainda estava na escola. Tava... 16 anos eu estava no colégio ainda. Eu saía, eu era o único dos meus amigos que trabalhava e dava aula, e eu fazia questão, né? E eu tinha uma agenda boa, né? Uhum. Eu tinha uma agenda... Tinha vários lugares que eu dava aula. Já era bem ativo. E aí, enfim, teve uma história. Eu fui para Santa Catarina como atleta com 18 anos. Teve um patrocinador que levou um time daqui para disputar os Jogos Abertos para lá. Fiquei lá um tempão, voltei. Enfim, tem uma história longa. Mas aí, quando eu fui fazer educação física, eu falei, bom... eu vou fazer, eu quero trabalhar num lugar legal. Aí comecei a dar aula em várias academias até que apareceu uma oportunidade de dar aula de judô na Companhia Atlética. Né? Então, por isso que eu te falei que o judô abriu realmente praticamente todas as portas. Né? Depois eu vim ser professor da USP porque o judô abriu as portas. Eles precisavam de um professor de judô e eu fui professor. E você acha, só um parênteses, você acha que por você ter começado a lecionar muito cedo, a tua carreira acadêmica ela teve mais volume? Os livros, os 15 livros que você escreveu, enfim. Você acha que foi muito dessa época que ou já era sei lá, você tinha essa vontade de ser um cara mais acadêmico mesmo? Eu tinha vontade, sempre tive vontade de equilibrar as duas coisas. Eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de fazer alguma coisa que tivesse fundamento. Eu nunca... Desde o começo eu tive boas influências, né? Eu costumo dizer que tive ótimas influências. Não foi uma coisa minha. Eu acho que eu sempre tenho que agradecer professor Valdir Barbante, professor Lamartine Pereira da Costa, professor Mauro Ghiseline. Esses caras, de certa forma, me influenciaram a fazer coisas. Me influenciaram a fazer coisas bem feitas, né? Então, eu sempre digo o seguinte, não, o profissional de educação física... ele precisa entender que não adianta ele saber o que fazer e como fazer. Sim. Isso todo mundo faz. O grande desafio está no profissional de educação física que sabe fazer, que sabe justificar o porquê que ele está fazendo. Eu vou te dar um exemplo disso. Tem um monte de gente que sabe o que tem que fazer de exercício e como fazer o exercício. Agora, por que você está fazendo, por que você está prescrevendo aquele treinamento daquela forma? Vou te dar uns exemplos. Por que você escolheu aquele exercício? Qual o número de repetições que você está prescrevendo? Qual o número de séries que você está prescrevendo? Qual o tempo de recuperação entre as séries? Qual a amplitude de movimento daquele movimento que você está fazendo, daquele exercício? Qual a velocidade de execução? Então, qual é a combinação de tudo isso? Então, a complexidade para você prescrever um exercício
ela é elevada, se você quiser fazer bem feito. Bem feito. Então, aí que está o grande diferencial. Então, voltando à frase, não é o profissional de educação física, ele precisa não só saber o que fazer e como fazer, ele precisa saber justificar o porquê fazer. Perfeito. E eu aprendi isso com uma pergunta de um aluno meu na faculdade, que chegou para mim um dia, eu professor de graduação, ele chegou para mim e falou: professor, a gente aqui está no terceiro ano, era terceiro ano, lá da USP. Falou assim: quando que a gente vai estar pronto para dar aula? Eu falei: cara, deixa eu pensar para te responder. Aí eu, na outra semana, eu fui pensar, fui refletir, e na outra semana eu respondi para ele. Eu falei: cara, você vai estar preparado quando você souber justificar o porquê. Não o que e como. O que e como qualquer um faz. Se você quiser sair da média, saiba justificar o porquê de você estar prescrevendo isso. Aí você está pronto realmente para fazer o diferencial. Perfeito. O porquê ele é sempre o mais importante do que em qualquer coisa, né? O porquê. É por que você está fazendo, né? E eu acho que todo aluno, né? Eu acho que tem que saber questionar o seu professor, o seu personal, o seu prestador de serviço. Por que você está me orientando isso? Né? Mas aí, em cima do que você me perguntou, né? Aí o que aconteceu? Aí foi quando apareceu a oportunidade de começar a trabalhar na Companhia Atlética com judô. Só a companhia, assim. Né? E a companhia, cara, foi para mim o maior berço, né? Eu acho que foi assim, ela é talvez a maior responsável pela minha carreira, né? Porque foi lá que eu aprendi, que eu errei, que eu cometi vários erros, mas eu tive muita oportunidade e tive muita gente boa perto de mim. Né? Quem me contratou na primeira vez foi o Ricardo Delia, já saudoso Ricardo Delia, falecido. Foi um grande atleta de karatê, era um cara que a gente conhecia muito bem. Eu pedi para meu pai me levar para ver as competições do Ricardo Delia quando eu era criança, eu já conhecia o Ricardo. E foi uma coincidência eu chegar na companhia e ele estar na frente da companhia. Ele que criou o projeto inicial, né, em 85. Tem 40 anos, a companhia está fazendo 45 anos. Eu fiquei lá por 13 anos. Né, e foi assim, para mim foi uma grande escola. Então essa foto que você está falando, na verdade, já é talvez a terceira fase da minha vida lá, porque foi tudo muito meteórico, né? Eu cheguei dando aula de judô, um dia me pediram... Essa foto é na Kansas, né? É na Kansas, Aí eu queria estagiar na musculação, não tinha estágio na musculação, eu falei: não, eu quero, mas não tem. Eu falei, então eles abriram. O que tem aí? Eu queria tanto que a turma lá na época, foi Paulo Storti, que era o coordenador de musculação, ele falou: tá bom, vem pra cá, vem trabalhar com a gente, só que não tem remuneração no início, né? Então assim, eu falei: não, eu quero aprender. E aí eu comecei lá. E aí um sábado eu tô treinando lá, olha que interessante. Sábado eu tô treinando lá, fui só pra treinar. E aí toca o telefone com fio, tá? O telefone não existia celular, tá? Só para deixar claro, essa época não existia celular, muito menos internet. E aí a recepcionista veio me chamar: Saba, o Sérgio Hirt, que era o supervisor geral lá, tá te chamando no telefone. Aí eu fui lá, falei: fala, Sérgio. Ele falou: tá treinando, né? Eu falei: tô. Ele falou: você vai precisar fazer um negócio para mim. Eu falei: o que é? Você precisa dar 2 aulas de coletivas, 2 aulas de ginástica para mim. Eu falei: Sérgio, eu nunca dei aula de coletiva. Ele falou: cara, você é minha única solução, não tem ninguém. O professor que faltou e não tem mais ninguém para dar aula. Eu preciso que você dê aula. Eu falei: tá bom, fechado. Só que é o seguinte, eu vou dar aula de circuito porque eu não sei dar aula de ginástica aeróbica, as aulas eram de aeróbica. Eu falei: beleza, então eu vou meter 2 aulas de circuito na galera. E aí ele me deu umas dicas, fui lá na sala dele, peguei uma fita cassete, galera, cassete, tá? Só para vocês saberem. E aí eu fiz um circuitão lá e dei a aula, que deve ter sido muito ruim a aula, mas a galera deve ter sido muito ruim, porque eu sabia fazer um circuito porque era o que eu fazia no esporte, né? Sim. Mas foi uma aula intensa aí que a turma até gostou, né? Legal. Mas e aí foi aí que eu comecei a trabalhar com coletivas. Ou seja, em muito pouco tempo eu estava trabalhando com musculação, com coletivas e com judô. E aí dali para frente eles me convidaram para assumir responsabilidades de gestão. E a minha primeira fase da minha carreira foi toda essa. Né, foi dentro da Companhia Atlética e dentro da USP, dando aula e fazendo mestrado. Então foi uma combinação muito importante para mim. E você era super jovem ainda? Super jovem. Nossa, eu entrei lá, eu tinha 19 anos. Cara. Não, foi muito meteórico tudo, né? Na tua vida, assim, como esporte, né? Foi muito rápido. Foi tudo muito rápido. Com 16 anos você virou faixa preta, já tinha... Com 19, 20, eu acho, 21 anos no máximo, eu já era terceiro dan. Caramba, cara. Foi rápido. Meu Deus. Foi rápido.
Não, é muito difícil, cara. Meu Deus. Então Foi. você é muito bom mesmo. Não era bom, não, eu vou falar pra você que eu era esforçado. Eu sempre fui esforçado. Eu não Porra, sei. Fábio, mas... Bom cara, eram os meus adversários. Eu era esforçado. esforçado. E quando você entra na companhia e, cara, você já está lecionando na maior universidade de São Paulo, né? Não, foi depois, né? Eu entrei primeiro na companhia Tá. e depois apareceu o convite para ir para a USP. No tempo que você já estava um tempo na companhia. Já estava na companhia e aí porque eu queria fazer mestrado, na verdade, né? Eu já tinha feito 2 cursos de pós-graduação, de especialização, e eu queria fazer mestrado, eu queria avançar mais. E você tinha feito pós em treinamento esportivo e em fisiologia do exercício. Ah, legal. E aí você, depois disso, aí te chamaram para você lecionar dentro da USP. Não chamaram. O Valdir Barbante, que foi o meu orientador, inclusive, ele falou: Fábio, eu abri uma vaga de professor de judô aqui, queria que você viesse para cá. Você não quer vir? Ele me convidou, o Valdir. Cara, o judô, ele... Abriu minha porta, até hoje. Até hoje. Judô abre as portas para mim. A gente tem uma vida familiar intensiva. Meu pai era professor de judô, a empresa de kimonos, que é Dragão, que meu irmão que toca, meu irmão mais novo, que sucedeu meu pai muito bem, né? O Fulvio, meu irmão mais novo, que toca brilhantemente a empresa, está numa fase super positiva também. Enfim, tem toda uma história, né? A gente tem um legado familiar. A empresa, para você ter uma ideia, a Dragão, ano passado, fez 50 anos. Caraca, cara. O ano passado foi um ano de comemorações, assim, né? A Dragão fez 50 anos, a gente fez uma baita festa lá no Iguatemi JK. Que legal. Bem legal, a gente juntou 200 atletas, os atletas ao longo da história. Tava lá o meu primeiro professor de judô, tava lá toda a galera. Foi muito bacana, os principais atletas que vestem Dragão, né? Tava todo mundo lá. Judô e jiu-jitsu, é muito forte no judô e no jiu-jitsu, né? Sim. E o ano passado a gente fez 50 anos da Dragão. O ano passado... a Fitness Brasil comemorou 25 anos, o ano que vocês estavam lá, 25 anos de IRSA Fitness Brasil, esse ano mudou o nome para Fitness Brasil Expo. E a gente comemorou também, o ano passado, 30 anos de consultoria. A empresa de consultoria, da Saba Educação e Consultoria, o ano passado completou 30 anos. Cara, você sabe que o Saba ele tem 115 anos, né? Porque para poder fazer tudo que ele já está fazendo. 59, daqui a menos de um mês. Cara, é muita história, meu. É muita história.